A paz do Senhor a todos meus amigos, meus irmãos, seguidores do canal Voz Missionária. Estamos aqui mais uma vez para transmitir mais uma palavra de Deus para o seu coração. Espero que esta palavra venha falar fortemente na sua vida e creio que Deus tem um propósito nesta palavra. E antes de eu começar a falar sobre esta palavra, eu quero vos dizer que no vídeo anterior, a gente trouxe ali uma palavra que falava sobre uma pessoa de Samaria. E não é diferente a palavra que nós vamos falar hoje. Jesus, ele tinha algo muito especial por Samaria. E sempre que Jesus ele se deparava com uma situação de desafio, que as pessoas procuravam Jesus para achar um ponto fraco em Jesus, para demonstrar para ele que ele errava, eles queriam achar um erro em Jesus. E ele se deparou ali com um homem que era doutor da lei, conhecia a palavra de ponta a ponta, era um conhecedor da palavra, ele lia a Bíblia constantemente, ele entendia de lei, ele entendia de tudo, e ele foi ter com Jesus ali para tentar ali colocar Jesus contra a parede. E ele chegou para Jesus e começou a questionar Jesus e perguntar para Jesus algo, e Jesus falou para ele o que ele faria para se salvar. E Jesus falou para ele assim, amar o teu Deus de todo o coração. Está lá em Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículo 24. E Jesus ali, ele falou assim, amarás o teu Senhor de todo o teu coração e o teu próximo a ti mesmo. E ele justificando ali para Jesus, Jesus continuou dizendo, descia um homem de Jerusalém para Jericó e encontrou-se ali com os salteadores e deixaram ele muito machucado, muito ferido. E à beira do caminho, a Bíblia vai dizer que ele ficou semi-morto, então ele não estava morto, mas muito ferido, que não poderia nem se locomover sozinho, ele ficou praticamente morto. A Bíblia vai dizer que ele ficou semi-morto, então semi-morto, ele estava praticamente ali desmaiado. E Jesus vai dizendo assim, descia naquele caminho um sacerdote. Quem era o sacerdote daquela época? O sacerdote, ele era uma pessoa que era responsável pela obra, ele era responsável pelo povo. Ele que determinava, como nós ministramos na outra palavra, o sacerdote ele era responsável em detectar se o leproso estava curado ou não. Então ele era uma pessoa que era responsável pelo povo. E Jesus disse para aquele homem esta parábola para que ele entendesse o que ele estava querendo questionar com Jesus ali a respeito de amar o próximo. Então Jesus falou para ele, se você quer alcançar a salvação, você tem que amar o teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então o que Jesus queria dizer para ele? Olha, se você quer ser salvo, você precisa amar a Deus de todo o teu coração. Amar a Deus é uma das leis mais perfeitas para que nós queremos chegar até Deus. E amar o nosso irmão, o nosso amigo, como nós mesmos. Então Jesus ali estava dando a resposta para aquele homem. Então Jesus falou uma parábola dizendo que o povo que estava ali, ele sabia que não tinha amor. Um sacerdote, para você ter uma ideia, ele não tocava em pessoas mortas. Ele não tocava em pessoas feridas. Quando um sacerdote ele ia num culto fúnebre, que a gente determina hoje, que ele ia ali num cortejo fúnebre, ele ia uma certa distância, que ele não podia nem se aproximar do caixão. Então, quando havia ali um cortejo fúnebre, o sacerdote ele acompanhava de longe o cortejo da família, dos amigos que estavam próximos, carregando aquele caixão. E o sacerdote, então, ele sabia que um sacerdote como este homem que estava questionando com ele era um conhecedor da palavra. Então, ele falou sobre o sacerdote. Diz que o sacerdote descia para o mesmo caminho onde estava este homem semi-morto. E diz a Bíblia ali que ele passou de largo
porque ele não poderia se aproximar. Então esse homem era como se fosse um irmão, um amigo da sua mesma região, que eles moravam ali na mesma região, e esse homem estava passando ali, esse sacerdote. Então esse homem caiu nas mãos dos salteadores, e os salteadores bateram nele, machucaram, que ele ficou caído à beira do caminho, semi-morto. E Jesus disse, veio o sacerdote, e não deu nem bola, passou de largo, porque não poderia tocar uma pessoa ferida. Então o que Jesus estava querendo dizer? Olha, esse sacerdote, ele conhecia, talvez até conhecia este homem, mas como ele era sacerdote, ele não poderia tocar, porque o sacerdote, na época da lei, não poderia tocar numa pessoa ferida e nem morta. Então, aquele homem, como estava semi-morto, o sacerdote passou de largo e não deu nem atenção. E Jesus continuou dizendo, então ali o sacerdote, ele era o responsável pela casa de Deus, ele que respondia pelo povo, pela religião, pelo que eles viviam ali. Ele era como se fosse nos dias de hoje um pastor, ou um padre, ou um papa, alguém que fosse responsável pelo povo, que orava, que abençoava o povo, mas ele não poderia tocar porque ele se tornava impuro. Então Jesus foi falando, e descia também desceu o sacerdote, depois desceu também o levita. Quem era o levita? O levita era como se fosse, nos dias que nós vivemos hoje, um diácono da igreja, um cooperador, que ele é responsável pela limpeza, ele é responsável pela organização do culto, ele prepara o culto, arruma o som, prepara as cadeiras, deixa tudo certinho. Então, isso era o levita da época que cuidava, que zelava da casa de Deus. Ele trabalhava com o sacerdote ali dentro do templo, para preparar, quando o culto de ceia, o diácono, o cooperador, eles que preparam a mesa, preparam a ceia, para que as pessoas, a hora do momento ali do trabalho, está ali preparado. Então o levita também, ele tinha uma responsabilidade pelo povo. Mas também, da mesma forma que passou o sacerdote, diz a Bíblia que o levita também passou de largo e não deu a mínima para aquele homem que estava caído. Então Jesus estava querendo passar para aquele homem que era sábio, que tinha uma sabedoria, que era um doutor da lei. Jesus falou para ele, então, você veja que situação que estava. Passou o sacerdote, viu o homem ferido, machucado, semi-morto à beira do caminho e não fez nenhuma questão. Mas Jesus vai dizer, descia para aquele mesmo caminho também um estrangeiro. Descia para aquele caminho um samaritano. Os samaritanos eles não tinham contato com o povo judeu, com o povo de Jerusalém. E ele descia pelo mesmo caminho que passou o sacerdote, que passou o levita, mas diz que aquele homem, ele se compadeceu daquele homem que estava caído, ferido, à beira do caminho. Diz que ele pegou aquele homem, passou azeite e curou as suas feridas. Ali passou azeite, que o azeite, na época, todos carregavam um azeite, porque o azeite, ele era o melhor remédio que tinha para um ferimento, para uma machucadura. E ele diz, a Bíblia, que ele pegou aquele homem, passou azeite e colocou no seu cavalo. E foi até uma hostelaria, como se fosse os dias de hoje, um hotel. E colocou aquele homem lá e falou assim, olha, vocês cuidem dele. Curem, leve ele no médico, chame um médico, prepare, cuide dele certinho. E quando ele estiver bom, a hora que eu passar aqui, eu acerto tudo que faltar. Ele deixou um dinheiro ali, falou, vocês podem cuidar, dê o melhor para ele. O que Jesus estava querendo passar ali para aquele homem, dizendo? Esse samaritano não tinha nenhuma obrigação, porque ele nem se dava com o povo. Mas a compaixão pelo ser humano, então, quando nós vemos essa palavra, eu me emociono, porque é tão maravilhoso você saber que Jesus estava dizendo que existem pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem o poder de Deus, que não têm sabedoria alguma de Deus, mas tem amor no coração. E quantas pessoas que são evangélicas, que se diz cristã, e não tem amor no coração, não procura abençoar alguém. Então, a primeira coisa que nós, como cristão, como um sacerdote, como um pastor, nós precisamos ter amor no coração. Nós não podemos, de maneira alguma, jogar ninguém fora da igreja. Então, isso que eu quero trazer para vocês aqui, que Jesus, ele veio com a missão de trazer amor. Jesus veio com uma missão para dizer assim, vocês não podem fazer acepção de pessoas. Um sacerdote não pode
É ser dessa forma que é, não chegar, não tocar num doente, não tocar numa pessoa ferida. E Jesus disse, então, aquele samaritano, ele era estrangeiro e teve compaixão daquele homem que ele nem conhecia, mas ele pegou, fez de tudo, colocou no seu cavalo, levou até uma hospedaria, deixou ele ali e falou assim, eu vou deixar um dinheiro aqui, e o que faltar, quando eu voltar, eu pago. Veja que maravilha que Jesus trazia para nossas vidas, que exemplo que Jesus trazia. E esse exemplo nós, como cristãos, precisamos ter. Se você não tem esse exemplo na tua vida, a palavra de Deus vai dizer que se nós queremos alcançar a salvação, nós temos que amar a Deus de todo o coração e o nosso próximo como a nós mesmos. Você já parou para pensar nesta palavra? Não adianta nós, muitas vezes, andar de terno e gravata e não ter amor no coração. Disso não adianta nada. Não adianta nós pregar a palavra de Deus e de repente nós fazer acepção de pessoas. Muitas vezes as pessoas julgam nós, muitas vezes porque nós andamos de terno e gravata, mas nunca procuraram saber da onde que nós saímos, da onde que Deus nos tirou e a compaixão que nós temos por perdido. Eu sou uma pessoa que eu amo perdido, que eu amo todo lugar que eu vou. Eu nunca desprezei ninguém. Aonde eu passo, já passei por 3 igrejas e só trabalho com pessoas problemáticas. E essas pessoas problemáticas para a sociedade são as pessoas que mais me deram orgulho na obra de Deus. São pessoas simples, pessoas com problemas, mas que são úteis na obra de Deus, que se nós souber trabalhar com eles, eles nos ajudam muito na obra de Deus. E muitas pessoas muitas vezes nos julgam sem nos conhecer. Mas eu não tenho coragem de saber que tem um jovem, principalmente os jovens, quando ele vê gente de terno e gravata, eles querem andar do mesmo jeito. E às vezes a gente se depara com jovens que não tem condições de ter um terno. E quantas vezes eu pegar o melhor terno que eu tinha no guarda-roupa, dá só para ver aquele jovem ter o sonho dele, que talvez ele nunca teve, de querer chegar na igreja bem com uma boa aparência de terno e gravata. Isso é um orgulho. Muitos jovens, eles ouvem a palavra de Deus, eles têm um desejo tão grande de pregar, de cantar no grupo de jovens. E quantas vezes eu fazer isso, fiz e faço até hoje. Eu não consigo ver uma pessoa que não tem um sapato e eu ter 3, 4 sapatos e não ter coragem de tirar do guarda-roupa para abençoar. Então é isso que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é amor, é compaixão. Não tem como ver um ferido, uma pessoa passando uma necessidade e eu não procurar pelo menos tentar ajudar, mesmo que a gente não consiga. É melhor você não conseguir tentando ajudar do que você nem tentar em ajudar. Então é muito simples. Muitas vezes as pessoas não precisam só de palavra, mas muitas vezes elas precisam de algo a mais. E muitas vezes, será que nós temos curado? Será que nós temos libertado vidas? É o exemplo que Jesus deixou para nós. Jesus poderia fazer uma colocação, mas Jesus falou, olha, esse estrangeiro, ele teve compaixão daquele homem. E Jesus sempre, ele tinha um carinho por Samaria. Em várias passagens bíblicas, eu quero trazer no começo dessa palavra do dia, eu quero trazer todas as palavras que Jesus falou sobre Samaria. Jesus tinha um carinho especial por Samaria. E Samaria não se dava com o povo judeu, e Jesus era judeu. Mas Jesus veio para demonstrar que, mesmo que as pessoas não nos amem, mesmo que as pessoas não gostem de nós, nós precisamos amá-las elas da mesma forma. E Jesus tinha esse carinho porque todas as pessoas que Jesus ele deixava uma parábola, sempre ele falava em Samaria. Eu não vou aqui adentrar nessa palavra, porque eu quero trazer aqui, já trouxe sobre ali os leprosos, que o que voltou para agradecer Jesus na mensagem passada foi nada mais, nada menos do que um samaritano que não se dava com o povo judeu. E nesta passagem também Jesus colocou um samaritano que descia para Jerusalém, também para demonstrar para aqueles homens conhecedor da lei, conhecedor da palavra, que muitas vezes, o que Jesus quis dizer? Muitas vezes uma pessoa que não conhece, uma pessoa que nunca teve uma experiência, eu tenho visto, tem pessoas que não são evangélicas, que se nós formos comparar com muitos evangélicos que a gente conhece, dão um show, dão de 10-0 em termos de falar, quando se fala de amor ao próximo. É claro que isso
Se nós não amar a Deus de todo o nosso coração, também não adianta nós fazer, muitas vezes nós querer justificar de fazer também somente, fazer coisas boas para as pessoas achar que nós vamos ser salvos, não vamos. Mas em grupo também na mesma forma, se nós não amar a Deus de todo o nosso coração e o nosso próximo como a nós mesmos, isso vai implicar na nossa salvação. Mas não adianta nós fazer uma coisa e não fazer outra. Então nós temos que ter uma vida equilibrada. Que Deus abençoe. Até a próxima palavra, da palavra do dia. Todos os dias nós vamos ter uma palavra, a palavra do dia. E a palavra do dia hoje foi sobre o bom samaritano. E esse bom samaritano é Jesus. Quem sabe você está caído à beira do caminho, mas Jesus chega. Por mais que o ser humano não te dê valor, o ser humano te despreze, mas Jesus, pode ter certeza que Jesus jamais vai te desprezar. Ele te ama de uma forma muito especial, muito grande. Deus abençoe. Já peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas que, quem sabe, estão passando por uma dificuldade, e esta palavra pode mudar uma vida, pode mudar uma família, porque Jesus o ama. Não importa se essa pessoa é problemática, se a família seja problema para a sociedade, mas se você, como um bom cristão, como um bom samaritano, como um bom cristão, você vai ajudar e essa pessoa vai ser útil. Então eu te peço, se inscreva no canal, deixe um joinha, deixe um comentário, para que incentive nós a continuarmos levando esta palavra a mais pessoas. Deus abençoe, forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção.